Vacinas contra influenza podem causar... Essa é a mais comum, né, Karina? Tem certeza que Essa é a mais famosa, né? ele está lembrando lá dele no balcão, né, na farmácia ou no estabelecimento de vacinação, ouvindo essa pergunta. Até em casa a gente ouve, né, os familiares. Então, eu tomei a vacina de gripe no ano passado, mas eu fiquei gripado, né? Eu fiquei doente e Uhum. tal. Então, essa é uma pergunta muito comum. Vamos para as respostas, Karina. Não. E aí sempre tem aquela pessoa que fala, né? Eu não faço vacina de gripe porque ela dá gripe, né? Ou acha que... A gente escuta falar, né, que também é um jeito, né? Eu já escutei falar que a nova reforma da Previdência é com a vacina de gripe, né? Então a gente escuta aí vários relatos e a gente tem que... cabe a nós, profissionais da saúde, explicar para o paciente por que a vacina não tem como causar gripe. Isso é impossível, né? E aí a gente começa pela tecnologia de fabricação da vacina. Aí já fica muito claro como ela não consegue causar gripe. Então hoje, se a gente separa as vacinas em dois grandes grupos, esses grupos são de vacinas atenuadas e vacinas inativadas. As atenuadas são vacinas de vírus ou bactérias vivos enfraquecidos, né? E aí a gente fala que, dependendo da situação imunológica do paciente, ela pode desencadear, em últimos casos, a doença. Já as vacinas inativadas são vacinas de bactérias ou vírus que estão mortos, ou ainda melhor, fragmentos dessas bactérias ou desses vírus. No Brasil, só existem vacinas de gripe inativadas, tanto na rede particular como na rede pública. Ou seja, além de elas serem, na verdade, inativadas, elas são ainda de subunidades, são fragmentadas. Então a gente até brinca, né, que o vírus da gripe, na verdade, ele está morto e esquartejado. Não tem como algo morto e esquartejado causar doença, né? E como que se faz, né, essa vacina de gripe, só para ficar bem claro aí na mente de vocês? Então, ali na figura, a gente vê o vírus, né, influenza. Esse vírus influenza, ele vai passar por um tratamento com uma substância química que é o formaldeído. Por isso que a gente vê lá vestígios de formaldeído na bula. E é esse formaldeído que é responsável por acabar alterando ali, fragmentando o material genético do vírus influenza. E aí, com o material genético fragmentado, gente, o vírus morreu, né? Só tá a carcaça dele ali, ele tá morto. Além disso, o vírus não vai inteiro dentro da vacina. A gente retira só duas proteínas que são importantes para a identificação desse vírus. Quais são essas duas? Elas estão ali, ó, circuladas em vermelho no slide. A gente tira uma hemaglutinina e uma neuraminidase. Por isso do nome H1N1, é a hemaglutinina identificada como 1 e a neuraminidase identificada como 1. Agora é o vírus H3N2. Aí a gente consegue entender o que é esse H3 e o que é o N2. São as proteínas que a gente está retirando da superfície daquele vírus. Então, dentro da vacina, em relação ao vírus influenza, só vão duas proteínas que são impossíveis de causar a doença gripe, né? Aí, junto com essas proteínas, vão os adjuvantes, claro, né? E aí, os adjuvantes, às vezes, são aqueles responsáveis, né, por causar aqueles eventos adversos, né, que acabam confundindo ali com uma gripe, né? Bom, a gente escuta assim do paciente, Karina, tá, você me explicou que não tem como a vacina causar gripe, mas por que que algumas pessoas, mesmo fazendo a vacina, desenvolvem gripe, né, após a aplicação? E aí a gente tem uma série de respostas para essa pergunta, né? A primeira eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem ali outras substâncias dentro da vacina que podem causar eventos adversos, assim como causam para qualquer outra vacina, né, que contém essas substâncias. E na vacina de gripe, os eventos adversos são dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, febre, né? A própria febre, coriza. E isso acontece geralmente no idoso, né? E aí a pessoa faz a vacina de gripe hoje e amanhã acorda com todos esses sintomas e pensa, olha lá, fiz a vacina de gripe e peguei gripe de novo, mais uma vez, né? E na verdade não é uma gripe, é um evento adverso relacionado com a vacina. Aí existem outras questões, né? A gente sabe que uma vacina demora aí pelo menos 15 dias para ter a sua eficácia. Então, eu fiz a vacina da gripe hoje, não é a partir de hoje que eu estou protegido. Aí vai começar um longo caminho aí de 15 dias até eu ter a concentração aí suficiente de anticorpos para conseguir me proteger. Então, se eu faço a vacina hoje e entro em contato com o vírus da gripe amanhã ou depois, dentro dessa janela de 15 dias, essa vacina que eu fiz não consegue me proteger,
né? E por isso que é o ideal a gente fazer a vacina de gripe o quanto antes, não esperar lá para junho, julho, agosto, porque aí o vírus já está mais circulante e aí a chance da gente já estar infectado pelo vírus é muito grande, né? E a vacina não consegue ter o seu efeito. O mesmo vale se eu entrei em contato com o vírus, digamos, ontem ou anteontem, né? Em 15 dias, e fiz a vacina. A vacina também não vai conseguir agir contra aquele vírus que eu já estou incubando. Então, não funciona. A gente chama isso da janela imunológica, né? Que acontece bastante. Uma outra situação também que é bem comum é em relação à eficácia da vacina, né? A vacina de gripe, ela tem uma eficácia ali em média de 70% a 75% em adultos e crianças saudáveis, né? A gente pode achar que é pouco, mas esses 70% ou 75% evita internamento e óbito por influenza. Então, acaba sendo muito importante. Pensem que o resto, né, os outros, vamos pensar os outros 15, 30, né, por cento ali, o que acaba sobrando, às vezes pode contrair, né, ali a influenza, mesmo tendo sido vacinado, porque ficou aí nessa lacuna aí de eficácia. O idoso é um paciente que a gente olha sempre com um pouquinho mais de atenção, porque a eficácia da vacina de gripe nele, a vacina de influenza, acaba sendo menor, ela gira ali em torno de 30%, porque o idoso ele está com o sistema imunológico em imunossenescência, né? Ele já está mais envelhecido esse sistema imunológico, então ela não tem a mesma eficácia que tem no adulto. Mas mesmo assim, por mais que seja só 30%, para o idoso, que é grupo de risco de influenza, esse 30% ele salva a vida. Então é muito importante o idoso fazer, tá bom? Não tem como a gente deixar o idoso sem a vacina de influenza. Que mais? Tem mais coisa, né, Bia? Os sorotipos, né? A gente falou ali, né? Protege de 3 ou no máximo de 4 sorotipos de influenza. Mas não são só esses que existem, né? Então eu fiz ali, às vezes, a vacina mais completa possível. Eu fiz a tetra. Mas acabei pegando um outro sorotipo de influenza que não estava contido na vacina e acabei adoecendo, né? Pegando gripe. Vejam que a gente falou para vocês que essas vacinas, né, os sorotipos que são escolhidos para fazerem parte da Constituição, saem ali em dezembro, janeiro. Às vezes, gente, nesse meio tempo, o vírus influenza muta. Então, a gente estava apostando em 4 sorotipos, que foram mais frequentes do ano passado, e teve um sorotipo desse que acabou mutando. E aí a vacina não consegue pegar esse sorotipo mutante, e aí a gente tem mais casos desse sorotipo na população. Ok? Eu acho que são esses, né, Bia? Tem a questão do resfriado, Todos. né? Lembra até que a gente conversou um dia? Isso. A gente vê A confusão. a confusão do que é gripe, né, pessoal? Então, assim, é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de gripe, a gente está falando de uma infecção viral, ou seja, é uma infecção por um vírus influenza. Então, às vezes, o paciente apresenta desconforto respiratório, né? Uma rinite que incomoda muito, com espirro, com tosse, chega até ter secreção, chega a ter algum desconforto até mesmo de outros sintomas, né? E ele chama isso de gripe. Então, também tem isso. Nem sempre tem essas situações que a Karina falou, mas nem sempre é exatamente a infecção pelo vírus da influenza por um subtipo que não estava na vacina, ou ele se infectou antes da vacina. E sim, não é exatamente gripe aquilo que a pessoa está relatando como gripe. Inclusive, o próprio... Isso, é importante pontuar que a vacina de gripe não protege de resfriado, são vírus diferentes, né? Então, não é porque eu fiz a vacina de gripe que eu não vou pegar resfriado, são coisas totalmente distintas. Exatamente. Bom, então a gente tem todos esses itens aí para poder explicar para o paciente, quando ele fala, mas a vacina de gripe causa gripe, ou fiz a vacina e não adiantou nada, para mim não funcionou, né? Então, a gente consegue explicar dessa forma. Lembrando, então... Vamos para a próxima. Lembrando que é um mito, então, só para encerrar aqui, lembrando que é um mito, né? A vacina contra a gripe, ela não pode causar a gripe.